Nessa pílula filosófica de hoje, eu queria tratar com vocês sobre Sócrates, esse grande nome da filosofia grega, que foi mestre de Platão. Platão, um escritor absolutamente inescapável, fundamental na história do pensamento, e Sócrates foi alguém que modificou, vamos dizer assim, o direcionamento do próprio pensamento grego, que antes dele tinha uma tendência, a grosso modo, mais naturalista, vamos dizer assim, de procurar causas físicas nas coisas, o que era a realidade material que estava ao nosso redor, qual seria o fundamento dessa realidade, o princípio dela. Então, temos toda a filosofia pré-socrática, principalmente nessa linha. Com os sofistas, começa a haver uma preocupação pela sociedade, pelo poder, pela conduta, mas com Sócrates há realmente um salto, é um momento, vamos dizer, fundamental mesmo na história do pensamento, em que ele busca o que seria uma verdade interior, uma verdade existencial. Qual seria o chamado que ele tinha para a vida dele e a forma como responder a esse chamado, e que isso seria o mais fundamental. Sócrates, de certo modo, ele nos pergunta qual é o sentido da nossa vida? E ele mesmo procura dar uma resposta a isso. E no caso dele foi uma resposta absolutamente radical, porque ele foi capaz mesmo de morrer pela sua própria integridade, para manter uma integridade moral. Ele deu a sua própria vida física, acabou por uma série de circunstâncias, foi condenado, mas ele preferiu morrer a, de qualquer modo, trair aquilo em que ele acreditava, em termos filosóficos, que no caso dele se refletia na própria vida. Eu vou ler para vocês aqui um pequeno trecho da Apologia de Sócrates, que é um diálogo de Platão, que provavelmente são palavras, se não exatamente as mesmas, mas muito próximas daquelas que Sócrates dirigiu aos atenienses que o estavam julgando pelo crime de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses. Então Sócrates, ele fala em sua defesa: cidadãos atenienses, eu vos respeito e vos amo, mas obedecerei aos deuses em vez de obedecer a vós. E enquanto eu respirar e estiver na posse de minhas faculdades, não deixarei de filosofar e de vos exortar ou de instruir cada um, quem quer que seja que vier à minha presença, dizendo-lhe como é meu costume. Ótimo homem, tu que és cidadão de Atenas, da cidade maior e mais famosa pelo saber e pelo poder, não te envergonhas de fazer caso das riquezas, para guardares quanto mais puderes, e da glória e das honrarias, e, depois, não fazer caso e nada te importares de sabedoria, da verdade e da alma, para tê-la cada vez melhor? É um trecho que eu gosto muito, vamos dizer assim, a legitimidade, a força que nos traz, uma vida realmente entregue pela verdade, como é a vida de Sócrates. Eu vou levantar aqui dois aspectos que para mim são relevantes nesse momento. Primeiro, o que ele diz, que não vou deixar de filosofar, enquanto eu respirar e estiver em posse das minhas faculdades. Sócrates coloca o conhecimento filosófico como o maior bem, superior à própria vida física, a ponto de que não se deveria trocar essa filosofia pela vida. Que viesse a morte, se isso significasse o único jeito de manter a filosofia intacta, a filosofia inteira, ser coerente com ela. Então, hoje a gente vê que a gente se preocupa pouco com a filosofia, com essas questões mais fundamentais, um pouco é quase como que uma perfumaria, enquanto que para Sócrates não, era o elemento essencial da própria vida. Nesse ponto, Aristóteles vai ser socrático também, quando ele colocar como a bem-aventurança, a beatitude do homem, justamente o conhecimento das realidades mais nobres, mais altas. E o segundo aspecto desse trecho que Sócrates fala, isso, não te envergonhes de fazer caso das riquezas e não te importares da sabedoria, da verdade e da alma. Acho que qualquer pessoa que adquire uma certa delicadeza, uma certa profundidade espiritual, ela vê que não pode voltar a sua vida unicamente para bens materiais, que isso é
extremamente pobre, né, por paradoxal que pareça, né, é muito fraco, né, você se preocupar com coisas só materiais. Eu diria mesmo, né, as honras, né, fala Sócrates, as glórias e honrarias, né, tudo isso como algo mais baixo, em contraposição à verdade, né, à própria alma. A gente tem que sempre lembrar disso, né, porque de algum modo o mundo nos leva a nos preocupar com o que é exterior e a não ligar, né, colocar em segundo plano quem nós somos, né, o que nós trazemos dentro. E Sócrates, num âmbito filosófico, vê que não religioso, né, não está fazendo aqui uma pregação religiosa, falando de uma revelação no sentido das religiões que nós conhecemos, né, ainda que na vida de Sócrates haja um Deus que o guie, né, um daemon que ele chama, né, que indica, né, o que ele não deve fazer, e quando ele obedece esse daemon, ele acaba sempre acertando. Ainda que haja esse aspecto religioso, o que Sócrates está falando aqui, ainda no âmbito da razão, o que a gente chamaria hoje no âmbito filosófico. Então, a importância da filosofia, né, é o bem mais alto que nós temos na vida, e depois, né, ela se preocupa do que é mais nobre, da nossa alma, da verdade, da sabedoria. A religião, de certo modo, ela complementa a filosofia, leva num nível mais alto ainda, mas não há contraposição entre elas. Então é isso, né? Eu acho que as lições de Sócrates, elas são perenes, né? E temos que voltar para elas, né? Para que a nossa filosofia não seja algo aguado, mas ao contrário, seja vital.